Olá a todos, então vamos começar a nossa primeira aula do projeto Todos pelo MISC, Reconhecer, Valorizar e Vivenciar o Patrimônio Cultural de Cuiabá. Nós vamos começar essa aula falando um pouquinho sobre os conceitos, para a gente entender melhor a importância do patrimônio, por que a gente discute patrimônio, para que ele serve, né? Então, nós vamos começar com essas questões aqui. O que é patrimônio, afinal de contas? Todo mundo fala, esse é um termo que está por aí, todo mundo se incomoda com isso, né? Pensa um pouquinho nisso, mas afinal, o que é isso? Para que ele serve? Por que estamos todos preocupados em preservar esse patrimônio? Qual patrimônio, né? E por que preservar esse patrimônio? Então, são questões que estão lá na base e é interessante que a gente tenha um pouco de noção sobre isso para poder entender por que, afinal de contas, esse é um assunto que está aí em todos os lugares, né? Se a gente abre as páginas dos jornais, se a gente vai para a internet, a gente vai se deparar sempre com alguma questão relacionada a isso, né? Então, a princípio, patrimônio é uma palavra de origem greco-latina, ou seja, estamos falando lá do mundo clássico, né, Grécia e Roma, então ela surge naquele contexto. E ela vem sendo utilizada e ela vai ser utilizada com outros sentidos e com outros significados que estão associados. Mas patrimônio lá naquela origem significa o que se lega de pai para filho, ou seja, o que se deixa de pai para filho, né? Então, é isso, né? Por extensão, se entende hoje que é qualquer bem deixado, né? Qualquer bem legado. Pode ser no âmbito privado ou pode ser no âmbito público coletivo, né? E daí, essa palavra patrimônio, se a gente não coloca nenhum qualificativo depois dela, ela fica com uma noção bastante ampla, né? Então, para fechar um pouquinho, só um pouquinho, a princípio nós vamos falar de patrimônio cultural e depois a gente vai afunilando ainda mais essas noções. E depois a gente pode entrar e discutir um pouco sobre patrimônio construído, patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio arquitetônico. Bom, então, a princípio, vamos abrir essa noção, né? Afinal de contas, do que se trata patrimônio? Né? Se a gente está pensando naqueles bens e naquilo tudo que nos foi deixado, se nós pensarmos de maneira bastante ampla, podemos entender que patrimônio, nessa perspectiva ampla de tempo, né, ele é tudo aquilo, todos aqueles registros da presença humana na Terra, né, se a gente olhar por essa perspectiva. Então, nós temos lá vestígios desde a pré-história, né, temos muitos achados arqueológicos aí que têm diversos significados, dependendo de onde eles estão, dependendo de como é que a gente interpreta e etc. Depois vamos dar um pulão, né? A gente pode vir aí para esse mundo greco-romano, então há mais ou menos 2 séculos depois. Pensamos aqui na chegada dos portugueses a essas terras americanas, né? 1500. Depois pensamos na fundação de Cuiabá, pensamos em nós hoje e não sabemos, né, se estamos aqui no pico da produção dos bens e dos artefatos humanos ou se já estamos lá embaixo, né, na decadência. Por quê? Porque se a gente pensar nessa perspectiva histórica ampla, imensa dessa forma, e pensando que tudo foi construído e um dia será destruído, a gente não consegue se localizar muito bem nessa curva. O fato é que de maneira muito ampla, podemos entender patrimônio como tudo aquilo que foi deixado pelo homem e que comprova o registro dessa presença humana nesse mundo, nessa terra, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho nisso, né? Então são vestígios, né? E quando eu falo de vestígios, eu estou falando mais de elementos e
e objetos materiais, né, artefatos materiais. Ou então pensamos em culturas, né, todas as práticas e todos os saberes que o homem vem construindo desde muito, muito tempo atrás, e que também são testemunhos dessa presença do homem na Terra. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo clássico, né? Todo mundo já ouviu falar de Stonehenge, na Inglaterra, que é um círculo construído com pedras, muito antigo, que data aí mais ou menos de 2500 a.C. Isso aqui tem um significado local, mas tem um significado amplo também, né? O que é que os homens estavam fazendo, pensando, como é que eles estavam se organizando, como é que eles conseguiam construir determinadas estruturas, né? Então, desde aquele período. Então, esses vestígios aqui, eles nos ajudam a nos entender, né? Eles nos ajudam a entender como é que a gente se estabeleceu em determinados momentos, em determinados locais. É por isso que determinadas estruturas como essa, tão antigas como essa, elas são reconhecidas como patrimônio da humanidade, né? Outros vestígios, por exemplo, são as pinturas rupestres, né? As pinturas nas cavernas que se encontram. Aí no Brasil a gente tem abundantes exemplos disso. Então, essa daqui também é um exemplo clássico, né? A Serra da Capivara, que fica no Piauí, é uma região que tem muitas pinturas como essas nas rochas, né? E que, olha só, chegam a ser antiga de 12 mil anos antes de Cristo. Então, elas também dão um testemunho de como é que os homens viviam naquela época, né? E nesse local, esse local muito interessante, ele chega a ter vestígios, e aí a gente não está falando só de pinturas, a gente está falando de outros objetos, elementos que foram encontrados, que datam de tempos ainda mais antigos que isso, 20 mil anos, 30 mil anos, né? Bom, então vejam, a importância disso, a importância desse legado todo, desses vestígios, dessas culturas, dessa interpretação que nós fazemos hoje sobre isso tudo, tem uma importância para que a gente se reconheça como ser humano, a gente se reconheça como um processo de civilização que vem se estabelecendo ao longo do tempo em diferentes locais, com diferentes condições, condições ambientais, e ajuda-nos a nos reconhecer e ajuda a gente até a avaliar a forma como temos desenvolvido a nossa própria sociedade, né? Se essa nossa sociedade hoje ela terá consequências boas ou ruins, né? Então, o que significa isso tudo? Significa que esse processo ele é muito dinâmico e ele é um processo que naturalmente sofre esses artefatos, esses vestígios, essas culturas, eles naturalmente sofrem o desgaste do tempo e eles sofrem uma série de interferências de natureza que não estão sob controle do homem, né? Essas pedras expostas, elas estão sujeitas, por exemplo, às intempéries. Essas pinturas também, as nossas edificações também, e assim por diante. Temos aqui um outro exemplo, não tão antigo assim, mas bastante antigo, uma cidade na Síria que se chama Palmira e que tem estruturas aqui que datam de bastante tempo. Essas estruturas, esses templos, são construídos, como a gente pode ver, foram construídos na época mais ou menos contemporânea à cultura grega. Ou seja, isso aqui é a influência dos gregos, né, sobre essa região de Palmira. O que acontece aqui? Então, isso foi construído há mais ou menos 2 mil anos atrás e foi destruído em setembro de 2015. Não significa que foi absolutamente destruído e varrido da face da terra, mas foi bastante danificado.
por aqueles grupos islâmicos radicais que vieram entrando pelo país, pelas terras, vêm dominando as terras das pessoas e vêm destruindo tudo aquilo que não é referente à cultura deles, ou seja, eles estão se impondo, destruindo o repositório de cultura dos outros, né? E isso carrega um significado, essa destruição carrega um significado, né? Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, o que significa tudo isso? Significa que esse patrimônio que ao longo do tempo ele é construído e ele é destruído, esse é um processo dinâmico, nem sempre temos controle sobre os fatores que causam a destruição desse legado, que é importante, né, para a humanidade, né, muitas vezes é importante para a humanidade, mas muitas vezes é importante só em nível local, isso não tem nenhum problema. Vemos que esse processo todo está sujeito a riscos. Então, hoje se discute muito quais são as estratégias que nós podemos desenvolver para proteger esse tipo de estruturas, né? Esse tipo de estruturas que são significativas para nós. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Só para citar alguns exemplos para ilustrar. Isso são mausoléus em Tombuctu, é uma cidade no Mali, então são estruturas também bastante antigas, olha, de terra crua, e essa cidade era um centro importante de difusão intelectual e ali havia importantes bibliotecas. Também foi muito danificada e destruída em 2012, também por causa dos grupos islâmicos que vieram entrando pela África, inclusive, né? Então, isso é entendido como um atentado à memória compartilhada e à consciência coletiva da humanidade, já que isso é um bem reconhecido a nível mundial, né? Então, vejam como isso é sério. Memória compartilhada. Então, temos uma memória que é compartilhada entre todos nós, né? Todas as pessoas, e temos uma consciência coletiva que também é compartilhada, né? Então, o grave de tudo isso é que, com esse atentado, com essa destruição, esse legado, essa herança, ela não pode mais ser transmitida para as gerações futuras. Muitas vezes a gente se coloca como o ponto focal, né? A gente se coloca como aquela criatura que tem o poder de decisão, né? Mas quando a gente pensa em patrimônio, em legado, em herança, a gente tem que entender que nós somos muito breve, a nossa vida é muito breve em relação a tudo aquilo que nos foi deixado, que vem de tempos atrás e que vai ser deixado para os nossos filhos, os nossos netos. Se a gente relativizar a nossa importância, nós vamos perceber que nós temos a responsabilidade de conseguir transmitir aquilo que nos foi deixado para as gerações que vêm. Mas não é só por uma questão de que precisamos deixar aquilo que nos foi deixado de maneira muito rasa e simples. Não, é porque isso tudo contribui para que a gente entenda o que nós somos e para que os nossos filhos entendam o que eles são e de onde eles vieram e qual é o futuro que eles vão construir. Eles precisam também desse legado. E, portanto, quando a gente tem uma supressão de alguns desses elementos, automaticamente nós todos ficamos mais empobrecidos e as nossas gerações, né, que vêm no futuro, elas também ficarão mais empobrecidas, porque vão deixar de conhecer uma série de elementos e de conhecimentos que eram transmitidos através de estruturas como essas. Outro exemplo que a gente pode citar, mas que aqui eu não tenho nenhuma imagem para mostrar para vocês, depois vocês podem procurar isso na internet, é a caverna de Camucoacá.
em Paranatinga, no Alto Xingu, então bastante próximo de nós esse exemplo. Então é um local sagrado de rituais e é um local onde os vários grupos indígenas eles transmitem ensinamentos para os seus filhos e os seus netos, né? Então são uma série de gravuras na rocha, numa caverna, e que em 2018 ela foi de fato destruída. A caverna não foi destruída em si, mas todas essas gravuras elas foram arrancadas da rocha. Quer dizer, esse local foi destruído, mesmo que ele seja protegido pelo IPHAN, pelo nosso Instituto de Proteção do Patrimônio, ela foi destruída. Então, vejam, esse atentado seguramente nos deixou mais pobres, né? E deixou ainda mais desfalcados esses grupos indígenas que utilizavam isso em seus rituais e utilizavam como local de transmissão de ensinamentos, né? Então, quando a gente tem esse tipo de atentado contra o nosso patrimônio, não é simplesmente uma série de gravuras que desapareceu, é toda uma maneira de ver o mundo própria de uma cultura que fazia parte da humanidade. E se isso foi apagado, a humanidade como um todo deixa de ter o conhecimento dessa maneira de ver o mundo. E, portanto, todos ficamos mais pobres, certo? Então, a gravidade, se lembrem disso, a gravidade de a gente perder alguns elementos, algumas construções, algumas gravuras, algumas pinturas, seja o que for, se ela de fato carrega valores, a gravidade é que aquilo não pode ser mais transmitido para gerações futuras. Portanto, as gerações futuras não poderão conhecer parte daquilo que elas eram. É o nosso grande problema e a nossa grande responsabilidade. Então, isso tudo para dar uma introdução de como é que, por que é que a questão de pensar o patrimônio, para que serve o patrimônio, por que é importante preservar e por que é importante discutir. É só uma introdução e um alargamento dessa visão para a gente poder entender, né, o que é que está na base disso tudo. Então, olha, quando a gente pensar então em patrimônio, a preservação ou a destruição do patrimônio é sempre um ato simbólico, porque o patrimônio tem significados, né? Muitas vezes esse ato é estratégia de guerra e muitas vezes esse ato tem significados tão importantes que mesmo a sua destruição ela é significativa. Então, a coisa em si, o artefato em si, a coisa em si, ou o conhecimento em si, ele não tem valores sozinho, ele tem valores porque nós enxergamos naquilo valores e sentidos importantes, ok? Então, sempre é um ato simbólico a preservação ou a destruição de uma determinada coisa, não importa qual. E aqui eu estou incluindo o patrimônio imaterial, ok? Por quê? Porque patrimônio, seja ele qual for, é repositório de identidade, né? A nossa identidade está assentada sobre essas coisas, sobre esses processos, sobre esses conhecimentos, sobre essas culturas. A cada vez que uma dessas coisas ela é destruída, nós ficamos mais empobrecidos e nós deixamos de ter a possibilidade de nos compreender melhor e deixamos de ter a possibilidade de deixar melhores conhecimentos para o futuro, certo? Então, é isso, né? Por isso é importante entender, discutir e decidir pela preservação ou pela destruição de determinados objetos, que são simbólicos, que carregam valores. Por que eu coloco aqui destruição? Porque, por exemplo, nós temos visto aí com essas crises todas lá nos Estados Unidos, né, os negros que foram mortos, isso gerou uma série de reações
e as pessoas destruíram algumas estátuas que eram estátuas de pessoas que lá no passado ganharam dinheiro com a escravidão. Então, o que significa isso? Significa que não podemos mais tolerar a perpetuação de imagens, né, de perpetuação de memórias que são associadas a um processo tão trágico como foi o processo da escravidão. Então, aquelas pessoas, ao destruírem as estátuas, elas estão dizendo: essa memória não pode permanecer. Nós temos outras coisas para preservar. Nós queremos a nossa memória nesse lugar. Então, essa também é uma discussão longa, essa é uma discussão que entra no questionamento e entra na reflexão sobre o que são os monumentos, né? Mas que também está relacionada a essa questão muito ampla sobre o que preservar, o que destruir e o que é significativo e o que não é significativo. Né? Sempre lembrando que, vou repetir, patrimônio é sempre carregado de valores simbólicos, certo? Então, aqui a gente pode entrar um pouco nas categorias, né? Vamos fechar um pouquinho o leque. Então, se lá a gente estava falando de patrimônio de maneira muito ampla, aqui a gente vai falar um pouco de patrimônio e as suas categorias. Certamente vocês já ouviram falar de algumas dessas categorias. Então, por exemplo, quando falamos em patrimônio público, estamos falando de florestas, do nosso meio ambiente, das nossas riquezas naturais, né? Estamos falando também de recursos dos mares, dos rios, recursos do subsolo. Nós podemos falar também das redes de universidades e escolas públicas, né? E daí não estamos falando só dos prédios da universidade, das escolas, estamos falando também dos recursos físicos e humanos, né? Os físicos seriam as estruturas, o patrimônio material, e os recursos humanos também são patrimônio. Porque vejam, quanto tempo leva uma pessoa para passar pela escola e se tornar uma pessoa que tem conhecimentos, tem discernimento e consegue contribuir com a sociedade. Leva tempo, portanto, essa pessoa também pode ser compreendida como patrimônio, né? E tudo aquilo todo o conhecimento que a universidade gera também é um patrimônio público, se estamos falando de universidade pública. O conhecimento, em geral, ele é um patrimônio público. Quando a gente fala de estruturas da saúde pública, a mesma coisa. Podemos pensar nos recursos físicos, nos recursos humanos e assim por diante. Então, vocês pensem o que é patrimônio público e, por contraposição, o que é patrimônio privado. Aí é mais simples da gente verificar. Né? Então, as heranças familiares, as fortunas privadas, e a gente nem precisa falar de grandes fortunas, às vezes um anel que foi deixado pela sua avó, um sapato que foi deixado como lembrança, qualquer coisa que tenha um significado simbólico e não precisa ter um significado financeiro. Em geral, quando se fala em heranças familiares, se pensa no significado financeiro, mas muito desse significado é afetivo, certo? Então, o importante aqui é que sempre temos valores relacionados às várias categorias de patrimônio. E temos que entender, mais importante de tudo, é que nada disso está no passado. Mesmo que a gente fale de uma herança que vem da pré-história, ou seja, mesmo que a gente tenha um objeto que sobreviveu a todo esse tempo, esse objeto não está no passado, ele está no presente. Ele é importante para os viventes. Ele é importante para quem lhe atribui significado. Só as pessoas vivas podem atribuir significados. E só as pessoas vivas podem se responsabilizar por esse legado e só as pessoas vivas podem transmitir isso, garantir que isso seja transmitido para as gerações futuras. Então, veja, tudo que a gente chama de patrimônio está no nosso dia a dia.
essa ideia de que patrimônio significa coisas antigas, coisas do passado, coisas velhas, isso já foi superado há bastante tempo. Já sabemos que tudo isso faz parte do nosso dia a dia e do nosso presente. E isso tem consequências para o futuro. Então, isso é o mais importante de tudo. Continuando aqui sobre as categorias, temos patrimônio cultural, por exemplo, né? É uma denominação bastante ampla, né? Essas categorias a gente não precisa entender como caixinhas que são muito estanques, muito separadinhas. Eles são conceitos entrelaçados, são denominações amplas e às vezes elas se superpõem umas às outras, mas isso não tem problema. A gente vai discutir um pouquinho as categorias aqui só para colocar as ideias no eixo, tá? Por exemplo, o professor Carlos Lemos, que foi um professor já aposentado hoje lá da USP em São Paulo, ele é uma das nossas referências de um texto para ler, ele faz uma separação, né? Ele categoriza patrimônio em patrimônio imaterial, patrimônio cultural ambiental, patrimônio material, que daí ele vai nos explicar o que são os artefatos, certo? E daí, por exemplo, o IFAM tem uma categoria que é a categoria de paisagem cultural. A paisagem cultural engloba aquilo que é natural e aquilo que é a ação do homem sobre essa paisagem. E dessa maneira temos a superação de dicotomias muito opostas que a gente vê quando a gente categoriza esses vários patrimônios aí. Então, ela supera essas dicotomias entre patrimônio natural e cultural, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de paisagem cultural, automaticamente estamos falando de uma paisagem que é natural, que pode ter aspectos naturais, mas onde a gente consegue verificar a ação do homem. E a gente tem também a superação dessas categorias material e imaterial, porque para que a gente verifique a ação do homem, muitas vezes a gente precisa de processos. E quando a gente fala de processos, a gente fala de patrimônio imaterial. Para quem tiver mais curiosidade, está aqui no portal do IFAM a descrição do que é paisagem cultural. Okay? Vale a pena dar uma lida para quem tiver mais interesse. Patrimônio imaterial, então, né, são todos os conhecimentos, as técnicas, o saber fazer, a capacidade de sobrevivência no meio ambiente, do homem no meio ambiente, é mais ou menos como saber fazer um artefato, né? Não é o artefato em si. E aqui temos uma coisa interessante, né? Temos aqui a imagem de pessoas jogando capoeira. Isso é um processo. Essas pessoas elas sabem fazer isso, né? Então elas detêm essa técnica, elas detêm esse saber fazer. Mas o produto disso não é material. Muitas vezes a gente tem processos cujo produto é material. Então, por exemplo, os nossos tijolos de adobe, muito utilizados no centro de Cuiabá. Isso é para que a gente tenha esse produto final, a gente tem que ter por trás disso, obrigatoriamente, um saber fazer. A gente tem que ter pessoas que sabem ou que souberam construir esses tijolos, fabricar esses tijolos e construir uma edificação com esses tijolos. Então, o produto daquele saber fazer adobe, tijolos de adobe, é o patrimônio imaterial, mas o produto é o próprio tijolo. A mesma coisa, né? Vamos pensar aqui, né, nas ruínas incas. Então, aqui nós temos o produto de um saber fazer. Quem fez isso aqui, quem conseguiu produzir essa arquitetura em pedra, com essas pedras recortadas, essas pedras encaixadas, essas pessoas sabiam fazer isso, né? Então, esse é um patrimônio imaterial, saber produzir esse tipo de arquitetura
que, além de tudo, era uma arquitetura antissísmica, ou seja, ela era resistente aos terremotos, né? Saber fazer isso aqui, dominar essa técnica, é um patrimônio imaterial. O produto dessa técnica é material, certo? São essas construções. E depois, por exemplo, podemos subdividir as categorias. Então, dentro de patrimônio material, né, que também é uma categoria bastante vasta, a gente tem uma série de subcategorias. Então, temos patrimônio material móvel. O que é isso? São objetos que podem sair do lugar, né? Você não pega uma casa e tira do lugar. Mas você tem uma série de objetos, por exemplo, os móveis, mesas, cadeiras, espelhos, camas, etc. Isso sai do lugar. Outras coisas como joias, quadros, objetos de arte, documentos saem do lugar. Então, são patrimônios materiais palpáveis que são móveis. Depois, temos patrimônio material imóvel, que é aquilo que eu já falei, né? Uma edificação, um palácio, uma igreja, etc. São imóveis, né? Daí a gente tem ainda uma subcategoria para isso, patrimônio material imóvel. Pode ser arquitetônico, arqueológico, pode ser ferroviário, você pode ter um jardim, por exemplo, você pode ter estruturas que são subaquáticas, que não saem do lugar, algumas saem, outras não. Então, se a gente for pensar, tem uma série de outras categorias que podem entrar nas categorias principais. E patrimônio natural, né? Por exemplo, o conceito de paisagem cultural está associado aqui ao patrimônio natural. Paisagem cultural, então, segundo a definição do IPHAN, é uma porção peculiar do território nacional, representativo do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. Então vejam só, temos aqui uma imagem que muitos de vocês já devem ter identificado, até porque está escrito aqui, Chapada dos Guimarães, né? Todos nós conhecemos essa paisagem, embora a gente não tenha aqui marcas da ação humana, dessa perspectiva em que nós estamos olhando, nós não conseguimos identificar as marcas da ação humana, embora a gente não consiga, a gente pode dizer que isso aqui é uma paisagem cultural, porque nós atribuímos valores a essa paisagem. Certamente, se a gente perder essa paisagem natural, se aqui cair um meteorito ou uma bomba ou qualquer coisa do gênero, certamente todos nós ficaremos chateados e certamente ficaremos mais pobres, né? Então, essa é a definição de paisagem cultural. Mesmo que a gente não veja a ação humana explicitamente, a gente tem aqui valores que estão associados. Outro exemplo, né? Aqui, essa paisagem é uma praia e aqui a gente tem marcas da ação humana. Então, temos aqui uma paisagem que pode ser uma paisagem cultural. Paisagens antropomorfizadas. Essa daqui é interessante porque antropomorfizadas, porque só vemos a ação do homem aqui. Aqui mesmo que a gente tenha nessa imagem um rio, temos árvores, quase nada disso é natural. Aqui tem a ação do homem em todo lugar, para todo local que a gente olha, a gente tem a marca da ação humana. Então, esse rio, ele é um elemento natural, mas ele está canalizado, retificado e etc, né? Aqui, uma árvore é um elemento natural, mas ela foi plantada, foi escolhida em função de sua altura, ela é podada, etc, etc. Então, aqui, nessa imagem, temos uma paisagem cultural e temos a ação do homem aí explícita, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre patrimônio histórico. Patrimônio histórico é
um dos termos que mais circulam por aí, né? Ele é um dos termos mais comuns da gente ouvir. O que é patrimônio histórico? Segundo o professor Carlos Lemos, por exemplo, são artefatos que não têm valor em si, mas que foram criados para um fim que se tornou histórico, ou porque nelas se passaram fatos importantes para a história, ou porque neles viveram figuras ilustres. Então, significa que, por exemplo, essa casa, que muitos de vocês devem conhecer, a casa da Cora Coralina, essa casa ela foi construída para ser uma habitação. Por acaso, aqui viveu a Cora Coralina, que é uma figura importante para a nossa literatura e é uma figura importante para a nossa história. Portanto, essa casa se tornou um patrimônio histórico. Por quê? Porque aqui viveu uma pessoa importante para a nossa história, para a nossa literatura. Então, a casa não foi construída para isso, mas se tornou importante. Mesma coisa, a gente tem aqui um moinho de farinha antigo. Esse moinho, ele não foi construído para ser um patrimônio, ele não foi construído para ser um monumento, ele foi construído para moer farinha, né? Mas ele se tornou um patrimônio histórico, ou porque ele foi o único que restou, ele ficou super raro, não se usa mais isso, né? E ele é representativo num determinado período histórico, ou porque a Cora Coralina veio aqui e moeu farinha durante muito tempo da sua vida. Por exemplo, eu estou inventando, tá, gente? Eu acho que ela não fez isso, tá? Certamente não fez. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte: isso pode ser histórico porque é representativo num determinado período, ou porque alguém importante para a história utilizou esse objeto. Então é assim que os objetos se tornam, os artefatos se tornam patrimônio histórico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o amadurecimento do pensamento relativo à preservação. É claro que tudo isso não aconteceu do dia para a noite, né? A princípio, o que havia, né? Pelo menos na nossa civilização ocidental aqui, haviam pessoas preocupadas em colecionar coisas importantes, né? E, em geral, no âmbito privado. Então, no âmbito privado significa o quê? Né? As elites que tinham objetos de valores, né? Objetos que carregavam algum valor financeiro, econômico, ou algum valor afetivo, ou valores de conhecimento, ou documentos, essas elites, né, que em geral eram a igreja, nobreza, as famílias, em geral, elas guardavam esses objetos. Mas aí a gente tem objetos que estão na esfera privada. Então, vejam, relíquias, imagens, documentos, móveis, pinturas, livros, joias, manuscritos, monumentos antigos também, né? Castelos, obras de exceção, porque se considerava como patrimônio apenas as obras muito suntuosas, né? Que não eram comuns, quadros de família, títulos de nobreza, genealogia, em resumo, as coisas mais disparatadas e aleatórias. Esses grupos de pessoas que faziam parte da elite, elas iam guardando essas coisas, né? E, bom, isso era a preservação de coisas importantes para esses grupos. O que acontece? Dessa maneira, começou a se perceber, né, todo mundo que trabalha com história sabe disso, que dessa forma se perdem os bens usuais do povo. Né? E se a gente guarda só os bens das elites, das pessoas que têm condições de guardar coisas, né? A gente está construindo uma história distorcida e dessa memória coletiva. Por quê? Porque só vão se guardar coisas que são referentes a uma parcela da história. A outra parcela da história fica sem testemunhos e, portanto, ela não consegue ser contada, né? Essa representatividade dessa forma, ela é parcial.
E isso se percebeu ao longo do tempo. E se percebeu, portanto, que era importante guardar ou preservar ou conservar os objetos ou os processos culturais de todas os grupos que compõem a sociedade. Não existem grupos mais importantes do que outros. Se a gente contar só a história de determinados grupos, parece que os outros grupos não existem, né? Se sabe disso. Então, hoje se sabe, né, com esse amadurecimento e essa preservação sistemática de vários segmentos do patrimônio cultural, inclusive super importante na esfera pública, se sabe que é necessário preservar mesmo aquilo que não é super rico, mesmo aquilo que não é suntuoso, mesmo aquilo que não são os castelos, a arquitetura mais comum, ela é super importante para um entendimento do conjunto como todo, da vida naquele local como um todo. Tudo aquilo que parecia não ter importância, se percebeu que é importante para construir uma história mais completa, para passar informações para o futuro de maneira mais completa, certo? Então, esse amadurecimento veio sendo construído desde o século XIX, antes disso também, mas tomou um corpo muito importante no século XIX, vem sendo amadurecido, e daí em 1964 temos a Carta de Veneza, que é a nossa carta patrimonial mais importante e que ainda está em vigor, é a carta que baliza todas as outras ações e todas as outras cartas de preservação. E nessa carta, então, a gente vai ter a recomendação da preservação de obras modestas que adquirem com o tempo uma significação cultural. Então, não é tudo que é antigo que é importante. O valor não está na antiguidade. Não é tudo que é suntuoso que é importante. O valor não está na suntuosidade ou na riqueza do objeto. A importância está nos valores que nós atribuímos, mesmo que sejam objetos comuns do dia a dia, que não sejam muito importantes, mas cujo conjunto é importante, mas cujo significado é importante para a representatividade de alguns grupos da sociedade. Então é isso, né? Hoje a gente tem esse entendimento de que é importante construir um conhecimento histórico mais completo da sociedade. E para isso precisamos dos nossos patrimônios, né? Do nosso repositório de identidade, que é o nosso patrimônio, seja ele patrimônio material, seja ele patrimônio imaterial. Então, agora a gente encerra essa primeira aula sobre o que é patrimônio, para que preservar e conservar patrimônio, qual é o significado de tudo isso. E eu gostaria de dizer para vocês que uma das questões mais sérias é essa: a gente precisa e vai deixar os nossos testemunhos para as nossas gerações futuras. Se a gente apaga alguns desses testemunhos, a história que a gente conta para gerações futuras é uma história que tem uma lacuna. E é por isso que é tão importante a gente pensar sobre patrimônio, pensar sobre o que é importante preservar e sobre o que é significativo. Eu estou à disposição, caso queiram entrar em contato. Vocês têm o meu e-mail. E aqui eu tenho algumas indicações para vocês. Então, temos aqui o livrinho do professor Carlos Lemos, O que é Patrimônio Histórico. Esse livrinho vocês conseguem encontrar em sebos, talvez na internet para comprar. A gente tem aqui uma das nossas principais referências, que é a Alegoria do Patrimônio, da professora Françoise Chouet. A gente tem aqui um vídeo para pensar e refletir um pouco sobre o que é patrimônio público no YouTube, que se chama
o que é a tragédia dos comuns. Ele está em inglês, mas vocês conseguem colocar legendas automáticas em português. Temos também o canal do IFAM na internet, no YouTube, que tem muito, muito, muito material sobre patrimônio, vários exemplos do nosso patrimônio. E temos o nosso canal do nosso projeto de extensão no YouTube, que se chama Patrimônio na Consciência, e lá também vocês podem encontrar várias palestras que a gente fez recentemente em setembro sobre vários temas associados à questão do patrimônio, da preservação do patrimônio. Então, por enquanto é isso. Eu agradeço a assistência e daqui seguimos para a nossa segunda aula.